Recording in progress. Bom, é isso aí. A gente está se encontrando aqui pela 71ª vez. Seu Cleveland está de volta, né? Depois de uma ausência descontada em folha de pagamento, né? Acompanhada com uma certa picardia, com foto de Rio de Janeiro ao fundo, com tacinha de chopp. O senhor Rodrigo é que, como aqueles atletas indisciplinados, não se apresentou na volta do elenco. Falou em férias até o dia 27, já estamos no dia 30, ele não deu ar da graça. Se não aparecer até o final do dia, já sabe, departamento pessoal, desconto. Bom, tenho aqui a presença do meu amigo Victor Loyola, que está deixando ali uma barbinha para fazer tipo. O nosso sniper, Marcelo Guterman, sempre muito preciso nas suas colocações. E meu amigo Cleveland Prats, uma mistura de liberal e comunista, mas um coração cheio de amor. E muitas histórias para contar, algumas não tão publicáveis assim. Vitão, liberista comunal. É isso aí, um liberto comuna. Vitão, eu estava vendo aí no seu Facebook que, segundo eu li lá, se a memória não me trai, a gente pode dizer que a pandemia vai acabar quando a gente tiver aquela taxa de mortalidade adicional à regular, né, ali zerada, e parece que estamos caminhando para isso, né, e quando a gente tiver aí com menos de 2 casos por milhão, é isso aí? Tá chegando a hora, finalmente. Na minha opinião, opinião da mídia, não acabará nunca. Não, mas a opinião, isso aí esquece, os Covid lovers, Corona né? lovers. Os Corona lovers, esquece. Você, inclusive, colocou ali, até mudou uma foto de capa ali do Facebook, uma imagem meio poética e tal. Fale um pouco sobre isso, Vitor. Fazer que nem um analista, né, no divã. Vitor, fala um pouco disso para mim, por favor. Fale mais sobre isso. Fale mais sobre isso. Nesse momento, a gente está numa espécie de platô, uns 16 dias já, platô onde variamos de 2,44 a 2,80. O número hoje é 2,57. 16 dias em que a gente transita nesse estágio, que conversa, na verdade, com um platô de casos que nós tivemos há pouco mais de 30 dias, que nós ficamos um tempo entre 26, 27 e 30 mil casos diários. Hoje a gente está com 16 mil casos diários, ou seja, nesse intervalo, o número de casos caiu pela metade. Eu, na minha opinião, se tudo permanecer tal qual é hoje em termos de correlações, etc., isso significa que num prazo de 30 dias a gente deve ter uma redução do índice de óbitos para metade do que a gente tem hoje, né? Está em 1,3, 1,4, alguma coisa assim do gênero, o que para mim caracterizaria já como o fim. O fim por quê? Porque esse número ele vai se transformar num excedente de óbitos negativo. Então, assim, hoje a gente tem também nos meus cálculos, né, que não tem nada de oficial, o número de agosto indica uns 8% de excedente de óbitos. Ou seja, a quantidade de óbitos a mais do que o esperado numa época sem pandemia foi 8% maior. Esse número já chegou em seu pior momento a ser 42%. E ele vem caindo desde junho. O número de setembro será menor que os 8%, mas ainda deve haver um excedente. Na minha opinião, o número de outubro não tem mais excedente. Notícia importante, pergunta importante para os Corona Lovers. Teremos a festa dos 600 mil? Ou isso vai ficar meio... Ou vai passar meio batido? Não dá. Vai ser a última, né? Vai ser aquela de encerramento do ano, né? Teremos várias pautas, né? Não tem como, né? Então, eu acho que está no fim mesmo. Se olhar para o mundo, os Estados Unidos, que era o país que teve um repique mais alto, né? Estabilizou já o número de óbitos num platô de 6, que não é baixo, mas com o número de casos caindo. Israel, que tinha tido um repique, já está com 2, um pouquinho mais que já está com menos que o Brasil. O número de casos caindo também. Reino Unido nunca passou de 2, com tudo aberto. Europa sempre 1,2, ou seja, essa conversa fiada aí de que ficou Delta, não sei o quê, isso aí, pegou os Estados Unidos no contrapé. Mas fora isso, e aqui, hoje é dia 30 de setembro, né?
me recordo de algumas reportagens onde especialistas diziam que em setembro teríamos uma explosão de casos no Brasil. Setembro Negro. Não aconteceu, não sei, deveriam pegar esses especialistas e trazer aí para falarem, né, sobre... E aí, o que houve? Mas, enfim, não aconteceu nada disso. Mas esse é... Ô, Vitor, 7 mais 14 é 21, né? 7 de setembro houve algumas aglomerações Uma muvuquinha. fora do comum. Não vimos nenhum repique de casos Nenhum 14 dias depois, que né? aquilo gerou alguma novidade, alguma surpresa, algum número a mais. Pergunta-se, será que o vírus ficou democrático? Porque até então ele só não contaminava pessoal de esquerda em manifestação. Pessoal de direita contaminava. Parece que deixou de contaminar. Talvez ele tenha se tornado democrático, né? Mas assim, veja, também nessa manifestação tinha muita gente de máscara, tinha muita gente já vacinada. Não, mas também está na hora de... mas a do dia 7 na a hora gente tem de- que admitir que a do dia 7 o pessoal não tinha tanta consciência quanto na do dia 12. No dia 12 o pessoal era bem mais consciente, manteve muito mais o Não, eles distanciamento. respeitaram. Ali realmente foi mais legal, ali eles mantiveram. Teve mais vácuo, né? Teve bastante, né? Bom, infelizmente aí para tristeza de muita gente, a pandemia está chegando ao fim. E aí, como o Marcelo Gutermann sempre fala em relação ao aspecto econômico, acho que vale para a pandemia, aí nós voltaremos para a nossa mediocridade normal, né? Cotidiana, nossa mediocridade de sempre. Bom, já que a gente saiu de um assunto pesado, Aí vai sair uma pitada só de picardia, tempero para os nossos próximos assuntos, né? Serão quase 2 anos, né? Nessa história aí. Né? sim, Vamos dizer que março até dezembro, esse lero-lero, quase 2 anos. O Bolsonaro é um azarado. porra! Né? Porque, assim, na verdade, esse tipo de evento, ele não deixa, na parte econômica, ninguém escapa dele, né? Não. Fazendo você vira uma A, B, super, C ou D, você vira uma super você vai janela. apanhar. Você né? vira uma super janela, Então, isso aí não assim, tem é jeito. um tremendo de um azar, porque você pega uma pandemia no segundo ano do mandato até o final do terceiro. Então, na prática, aí, assim, ele até que se virou nos 30 com o auxílio emergencial, não sei o quê, mas o preço deteriora as contas públicas num nível estratosférico. Sim. E o quarto ano, que é o ano da eleição, tem muita coisa para fazer. Então, assim, é um azar desgraçado. Porque, comparativamente a outro personagem, o nosso santo ladrão, né? Tremendo de um sortudo, que pegou o mundo com a ventania a favor totalmente no seu primeiro mandato, aqui nós temos um caso de muito azar, porque, assim, independentemente da má condução dele, que eu acho que ninguém discorda, né? Na má condução no aspecto pandemia, quem quer que estivesse sentado ali, no que diz respeito à pauta econômica, ia dançar. Sim, sem sombra de Ali não dúvida. tinha muito o que fazer. Então o cara deu um azar. Mas eu vou fazer uma Realmente... contraposição aqui, Vitor, antes de passar. Acho que falamos de um assunto pesado, vamos falar de coisas mais leves agora, antes de passar aqui para aquele que é uma nossa referência em otimismo. Mas eu acho que essa questão do azar, do Bolsonaro é discutível. Pelo seguinte, primeiro, eu não sei se é sorte, né, ou se o bicho é ruim, mas o caboclo escapar de uma facada que nem ele escapou, apesar que tem documentário até dizendo que é fake, meu Deus do céu, aonde chega a loucura dessa gente, já é um ato de sorte. E eu acho que talvez, de fato eu concordo com você, que tem um azar aí, mas tem uma sorte nessa história, que tem um rabichinho de tempo dele pelo menos respirar. Sorte que o Orange Man não teve, né, cara? O Trump foi pego e não teve tempo de se recuperar da pandemia, o que custou o mandato dele. Apesar de que a sensação que eu tenho, especialmente depois que o Guga Chakra falou isso, né? Então você vê que a coisa tá pegando pro velhinho, né? Que o Guga Chakra falou que ele não duvida que o Trump volte em 2024. Então tá fechado. Bom, mas assim, começamos aqui falando de assuntos pesados. E aqui o que eu procuro fazer? Contrabalancear as coisas. Então, quando o assunto tá pesado, o que eu vou buscar? Aquele sopro de otimismo. Né? Cleveland, meu amigo, a pergunta é a seguinte: saiu hoje o CAGED,
criação de 372 mil postos de trabalho em agosto, superando as expectativas do mercado, que eram de 330 mil. Por favor, comente esses números com aquele nosso otimismo de sempre para frente, que é para aquelas milhares de centenas de 3 ou 4 pessoas que virem esse vídeo se contaminarem desse seu otimismo. De quanto foi o aumento? 372 mil, a expectativa era 370. Está estável, né? Vamos combinar que está estável. Ou seja, não dá para a gente fazer uma análise de curto prazo disso, Marcelo. A gente está andando de caranguejo. Infelizmente, é isso. Enquanto a gente não resolver o problema das contas públicas, a gente vai continuar andando de caranguejo. Enquanto tiver a inflação alta e o Banco Central tiver que fazer o trabalho, a gente vai continuar andando de caranguejo. E aí não é culpa do Bolsonaro especificamente, é culpa de todo o ambiente que a gente está vivendo, político, briga para tudo quanto é lado, falta de decisões coordenadas, é o conjunto da obra. Não atribuo isso só ao Bolsonaro, não. Atribuo a todo mundo, inclusive ao Banco Central, que tem errado. Olha, não dá para dizer que foi assim um jato de otimismo, mas eu vi uma certa condescendência aí, já é um começo. Xará, desse número aí que surpreendeu o mercado, chama a atenção ali que 180 mil postos de trabalho foi na área de serviços, 77 mil no comércio e 72 mil na indústria. Você compartilha dessa indiferença fria, cruel, desesperançosa do nosso amigo Cleveland, ou nesse coraçãozinho de açougueiro tem um pouquinho mais de sentimento? Na verdade, eu queria unir essa estatística com o desemprego do IBGE, né, que saiu também hoje. E saiu, foi abaixo das expectativas. Né? Para tristeza de muita gente? 13,6, o mercado estava dizendo 13,9, enfim, saiu até significativamente abaixo. Esse é um ponto. E o segundo ponto, a gente chegou a discutir alguns programas atrás a dicotomia entre o CAGED e esse índice de desemprego do IBGE, porque o CAGED estava mostrando uma criação de empregos formais muito mais do que o IBGE. E agora está convergindo. Né? Então, você vê nesse dado do IBGE uma criação de empregos formais maior também. Né? Apesar do nível ainda estar diferente, mas o ritmo está par e passo. Então, de fato, e o que convergiu foi o IBGE convergiu em direção ao CAGED, né? Porque o CAGED estava mais positivo. De fato, considerando, né, tudo isso, o desemprego está diminuindo. Nós estamos com cerca de 2 pontos percentuais acima ainda do número de pré-pandemia, né, de fevereiro do ano passado. Que, enfim, nesse ritmo a gente recupera aí, sei lá, nos próximos 6, 8 meses, né? O nível da pré-pandemia. Só que é um nível... A volta à mediocridade. Exato, porque, assim, você vai falar assim, não, pô, o desemprego do Brasil pré-pandemia era 11,5%, é um número altíssimo. Sim, sem dúvida. Né? A herança petista, né? Enfim, e aquela coisa, ano que vem você vai crescer abaixo de 2%, é a volta à mediocridade. Então, legal, estamos recuperando Xará, não tem nenhuma... Não... No CAGED, inclusive, a gente já está pré-pandemia, né? A gente já está acima de fevereiro do ano passado. Mas, assim, é o V e depois a forma de raiz quadrada, né? É o V e depois a lateral. Não tem muito... a gente viu um bando de W, né? Não foi bem um V, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, um pouquinho. E, de novo, você está voltando para o nível da tragédia, né? É mais ou menos isso que a gente está vendo, infelizmente, né? E, de novo, eu não estou atribuindo isso só ao Bolsonaro, é o nosso Congresso que não faz o dever de casa também. Aliás, ele desfaz o que já foi feito, é uma pior que a outra, né? Ô, Vitor, falar depois do Marcelo Gutmann, mas especialmente depois do nosso amigo Cleveland, nunca é uma missão fácil, né? Porque são excelentes comentaristas e eles sempre nos inundam com esse otimismo, né? Com essa visão que nos permite ter alguma esperança em relação ao futuro. Então eu queria a sua impressão. Eu particularmente vou até aqui me antecipar um pouquinho.
eu sou um prático, né? Então, entre a notícia ruim e a boa, eu sempre prefiro a boa. Então, em alguma medida, acho que isso melhora uma situação que de fato é muito ruim, né? A gente já vinha de um. A herança dos governos petistas nos tinha oferecido um biênio de recessão sem precedentes, né? Em total descompasso com o que acontecia no mundo, né? E aí veio a pandemia ainda por cima. Mas eu acho que não deixa de ser uma boa notícia. E tenho a sensação, Xará, posso estar enganado, pode ser palpite de operador, só e de otimista convicto como eu. Mas eu acho que ano que vem a gente vai ter uma surpresinha em relação ao crescimento. Acho que será um pouco melhor do que o A mercado Selic a espera. 9 vai ser difícil, mas enfim. Vamos ver. E aí, Vitão, o que você acha desse Caged? No Agora, business aí, você sente isso de alguma maneira? o meu business é de crédito, né? O pessoal está sempre precisando, então, assim, acabou que não, isso acaba Ele não. fala isso. Vocês perceberam um sorrisinho aqui no canto? O pessoal tá sempre precisando de um sorrisinho assim, um olhinho brilhando? Crédito o pessoal precisa, né? Não tem como escapar. Então, não acaba não sendo um bom termômetro nesse caso em particular. Veja, o governo petista que nos brindou com a maior recessão da história, enquanto o mundo crescia, ele terminou, entrou o Temer exerceu 2 anos de crescimento medíocre em 1, pouco por cento, crescimento esse que foi replicado pelo Bolsonaro em seu primeiro ano, e aí a gente entrou a pandemia, vamos cair no 4, 5, vamos subir 4, 5, ou seja, zeramos, né? E vamos crescer de novo. Esse virou alguma coisa para o ano que vem, que continua com a mediocridade de sempre. O que o Então, assim, convívio. Isso que nós acabamos de ouvir, o que o convívio faz com o homem? Né? É o impacto do meio no homem. Você vê, não, mas esse eu não cara um acabei, não dia. acabei. Esse cara um dia já foi um cara mais otimista. É. Agora, se você olhar para o. Aí que eu vou voltar para a minha conversa do azar. Se você olhar para o período pandemia e arredores, até que o Brasil vai se sair bem. Né? Então, ele vai cair 4,5, depois vai subir 5. Se você fizer um ranking global, capaz que a gente esteja até no primeiro quartil, no período pandemia. Tá? Só que, assim, é aquela coisa, todo mundo tirou 2, e a gente vai tirar 3. Então, isso é um azar, porque assim, quando a população está sendo impactada, ela não quer saber se, pô, mas você está melhor que o Chile, melhor que a não sei o quê, ela quer saber o que está acontecendo A desgraça do com a sua vizinho não situação. conforta a minha barriga doendo, Não, né? não conforta, não conforta. Então, aí que eu digo que é um azar, porque se, em termos relativos, se você se restringir ao período pandemia e arredores, nós não teríamos ido mal comparativamente ao resto do mundo. Mas é um momento que está todo mundo tirando nota 2 com as razões que a gente conhece. E aí que eu falo que o azar e a sorte do outro, porque naquele tempo lá, que a gente crescia 3,5, o mundo crescia 4,5, 5. A gente perdia do mundo, perdia da América Latina. E aí a população não quer saber se ela quer saber se o seu estado melhorou. Para ela, não, porra, mas o cara ainda foi incompetente, podia ter crescido mais que a vizinhança toda da América Latina que deixou a gente para trás. Não, ele foi incompetente. Não importa. Então, assim, isso é quando eu me refiro à sorte ou azar, é isso. Você, até que assim, se você olhar em termos relativos, até que o desempenho em período de pandemia não será ruim, despejou-se auxílio emergencial, não sei o que, blá, blá. Mas, assim, o quanto isso vai importar, né? Ao final, o bem-estar é medido ali no seu dia a dia. Então, ele teve azar, poderia ter tido sorte, poderia não ter tido pandemia. Como seria um governo sem pandemia? Será que a gente ia ficar nesse 1%? Será que teríamos feito a lição de casa nesses 2 anos? Não sabemos. A gente pode conjecturar aqui. Mas será um mandato completamente impactado pela presença da pandemia. Aqui tem a questão sanitária, mas a questão da economia vai ser o efeito quase de uma guerra. Nem tanto. Né? Economia a gente vê depois. Esse negócio de economia É. não é tão Mas, importante enfim, assim. por mais que seja isso, no final, a questão da economia ela é sempre muito atribuída ao governo federal. É até injusto. Né? Não necessariamente o governo federal é o catalisador de tudo que acontece ao redor da economia. Às vezes ele pega carona num boom global, como nós já vimos. Né? Mas então sobra para a figura do presidente muito essa questão que é a coisa meio personalista nossa, de achar que o presidente é um semideus, não é?
não pode tudo, nem é capaz de fazer tudo, mas essa é uma dificuldade com a qual o governo vai ter que se deparar, porque ele deu azar, ele, por mérito e por azar, nós vamos chegar em 2022 numa situação, né, potencial crise energética, conta pública em frangalhos, ausência de reforma. Então, é um cenário difícil. Sim, concordo. Por mais que você possa argumentar que durante a pandemia, em termos relativos, nós não fomos mal. É que, como você bem falou, né? A desgraça alheia não conforta, né? Não é que nem eu que sou mesquinho, que eu moro no meio do mato, né? Então faltava luz pra caramba em casa. O que eu fiz? Comprei um geradorzinho pequenininho lá, que dá pra acender ali 2, 3 bicos de luz. O que eu descobri no primeiro dia que faltou luz? Que o legal não é você ter o gerador pra você ter luz na sua casa quando tá faltando luz. O legal é você fazer fusquinha pro vizinho. Que ele tá lá no escuro, você com luz. Só que isso pro nosso dia a dia, pro cotidiano, não resolve, né? Não adianta, é como você bem, esse exemplo que você deu foi muito feliz, né? Se a classe inteira tivesse tirando um 6, 6,5, a gente tivesse tirando um 7,5, 8, era legal, né? Agora a gente tá melhor, tá tirando 3, quando tá tirando todo mundo 2, não refresca muito, né? Mas é verdade, as expectativas em relação ao Brasil eram muito mais pessimistas, né? Eu lembro do ministro Paulo Guedes contradizendo as expectativas do FMI, que falava numa redução de atividade de 11%, um encolhimento, né, que para um país continental que nem o Brasil, 4 já é uma loucura, imagina 10, 11, 12%, e no final das contas foi até um pouco menos da metade disso, mas mesmo assim não deixa de ser catastrófico. Bom, vamos esperar que esse ano parece que a fatura já está meio definida, vamos esperar que ano que vem a gente tenha um crescimento um pouco maior do que as expectativas do mercado, que parecem bem modestas, né? Bom, seguinte, Xará, vou começar com você aqui, né? Não poderia ser diferente, uma vez que a gente vai falar de taxa Selic. O Banco Central tomou um caldo, né? Porra, com essa cagada toda aí, a taxa de juros lá embaixo, tá correndo atrás aí do Prejola. E na última reunião lá nós tivemos um aumento de 1 ponto, né? Em algum momento o mercado chegou a pensar até que fosse ser mais que isso, mas no final ali, às vésperas, a maioria do pessoal estava apostando nesse 1% mesmo. E agora, falando sobre a ata, né? O Banco Central, na figura do seu presidente, disse o seguinte, que mais importante do que o pace, né? Do que o ritmo de aumento da taxa de juros, é aonde a gente vai chegar. E parece que ele sinalizou de que a gente vai além daquilo que estava se imaginando originalmente. Queria saber a sua primeira impressão. Você mesmo havia dito num bate-papo anterior que as projeções de Selic e as projeções de inflação para o próximo ano mostrava que o Banco Central ainda tinha um crédito. Ele parece que está querendo realmente fazer jus a esse voto de confiança aí do mercado, né? É legal, é interessante você falar. O Banco Central vai além daquilo que se imaginava inicialmente. Esse inicialmente que precisa ser qualificado, né? Porque se a gente pegar início do ano, pouca gente achava que ele ia aumentar, se quer aumentar a taxa de juros. Ainda mais dessa forma, né? Pois é. Alguns achavam, ele vai mais para o final do ano, aumentar para uns 3%. É assim, às vezes a gente coloca muito peso, né, nas decisões do Banco Central. O fato é que o mercado todo errou, né? O mercado todo errou. Você pega o Focus, pega a curva de juros. Bolsa, né? O mercado todo errou muito, muito. E assim, a inflação já estava alta no ano passado. Só que o que a gente está vendo é que essa pandemia, ela afetou de tal maneira a economia, a atividade econômica, a dinâmica da atividade econômica. Agora a gente está vendo o apagão na China. São coisas que começam a acontecer, a fila de carro, em posto de gasolina na Inglaterra. Não, né? Desabastecimento na Inglaterra é um negócio que não dá para imaginar. Então, né? Assim, são coisas que começam a acontecer que no fundo, são manifestações de um desarranjo brutal.
Porque você teve uma desaceleração brutal, muito rápida, e uma recuperação muito rápida. E, assim, economia é um troço, vou dizer, complicadíssimo, né? São bilhões de interações, quer dizer, essa coisa para retomar a coisa de uma maneira, digamos assim, normal, eu acho que demora ainda. E eu acho que foi esse o erro, né, dos agentes econômicos de maneira geral. O Banco Central é um agente econômico também, né? Não deu peso para isso. Isso a gente vê ex post, né? Então, hoje a gente está perseguindo, o mercado está perseguindo, as expectativas estão subindo ainda, né? As expectativas de inflação estão subindo, as expectativas de Selic estão subindo. E a grande verdade é que a gente não sabe onde vai parar ainda, né? Hoje a gente está em, sei lá, o mercado já está revendo para 9, né, de Selic. Coisa de um mês atrás era, sei lá, 7,25, 7,5, né? Não sei se vai parar em 9. A inflação não parou de subir ainda. Então, está difícil de você fazer uma leitura. O que o Banco Central estabeleceu foi: eu não vou aumentar o passo, porque justamente eu não sei onde eu vou parar, né? Se ele fala, não, só aumenta o passo, eu posso me cansar no caminho, né? Pois é, eu vou, sei lá, eu vou parar em 12. Bom, eu estou em 6, eu tenho que aumentar o passo. Mas ele não sabe. Ele está meio que, na verdade, o Banco Central está perdido. E o mercado está perdido também, né? Eu ouvi e para complicar, desculpa, só para complementar, e para complicar, você tem essa questão fiscal, que é uma espada sobre o mercado e que agrega a incerteza. Então, você tem o prêmio da inflação e o prêmio da incerteza fiscal, ou seja, está difícil de fazer essa leitura. O Cleveland, eu ouvi uma explicação bem técnica que eu traduzi aqui para alguns amigos e clientes, que é o seguinte: eu lembro que eu tinha meu Fusquinha e às vezes o motor precisava dar uma regulada porque estava rodando fora do ponto, né? É assim que a gente falava. E parece que a economia global é meio assim, né? As economias são interligadas, tinha um certo sincronismo entre elas pré-pandemia. Aí veio esse ciclo pandêmico que atingiu em escalas diferentes, em tempos diferentes, as economias, e parece que a gente tem esse desarranjo aí. Há quem diga que isso começa a melhorar a partir do próximo trimestre, né? Mas especialmente a partir do primeiro trimestre do ano que vem. Você acha que até lá a gente as coisas começam a se organizar, ou vai piorar muito mais antes de ficar melhor? Eu só fiz a pergunta por fazer, tá? É retórica. Só fiz por fazer. Vamos lá, eu não discordo de nada que o Guterman tenha dito. Eu acho que, de fato, a gente está num ambiente de total incerteza. A única coisa que eu acho que o Banco Central talvez pudesse fazer em uma situação em que tivesse apoio do lado fiscal seria acelerar o ritmo, porque o que eu estou vendo é o Banco Central correndo atrás da inflação e não tentando frear a inflação. É como se o Banco Central ficasse correndo e a inflação correndo cada vez mais. Então, a impressão que eu tenho é que o resultado de você não acelerar esse processo vai ser você deixar a inflação correr solta, você vai ter inflação por mais tempo e lá na frente você vai ter que fazer um ajuste mais forte. Então, a impressão que eu tenho é que seria melhor você dar um boom agora, jogar para cima, mesmo com o efeito de você... Ferrar os caras que estão dando pré, dar um choque de juros... Pois é, porque na realidade, esse negócio vai continuar. Eu entendo o lado estrutural, mas não é só o lado estrutural que tem aí, não é só o problema de cadeias produtivas, não é só o problema da China, não é só são outros problemas, mas a gente está vendo um governo com uma conta fiscal que isso pressiona também a inflação, e não tem jeito. Agora, o que seria ideal num ambiente como esse? Seria você corrigir o rumo do lado fiscal. Só que isso a gente não vai ver. Em ano eleitoral, pior ainda. Então, de fato, a gente está chegando a uma situação que é crítica, é muito crítica. E tanto é que o presidente do Banco Central está pedindo ajuda para o Congresso, né? Falando que ele não consegue resolver isso sozinho. E, de fato, ele tem razão nesse aspecto. Eu acho que o Banco Central errou lá atrás, por uma série de fatores. Eu já tinha visto, estava vendo essa inflação subir, não só por questões estruturais, mas a situação é muito complicada. E, infelizmente, eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que dar uma porrada nos juros. E a inflação vai continuar. Ô, Vitor, me diga uma coisa. O presidente do Banco Central
tá pedindo um help para o Congresso. Você acha que ele vai ter sucesso nesse pedido? Eu nem sei mais porque eu faço as perguntas, né? Mas tudo bem. Eu acho que não, né? O Congresso está preocupado com a sua próxima eleição. Agora, a minha pergunta de leigo é a seguinte: o Pedro e o Vitor também, que são especialistas. Você tem parte dessa inflação aí que ela está sendo puxada pelos preços dos combustíveis, que claramente você tem um barril lá subindo, então assim, a taxa de juros não... E você tem o preço da energia também, por uma questão de uma crise, tem que aumentar, é uma questão estrutural também da natureza, não tem muito a ver. São dois elementos que eles estão meio que fora dessa conversa estruturada de subir taxa, né? Isso aí tem um efeito de contaminação, porque em algum momento também isso vai atingir um patamar e não vai subir eternamente, né? Então, até que ponto essa questão de subir a taxa é efetiva para combater uma inflação que é puxada por efeitos completamente exógenos, como esses dois? Essa é a minha pergunta. Na verdade, o Banco Central está olhando as expectativas para o ano que vem e já começa a olhar para 2023. São choques exógenos, sem dúvida nenhuma, mas que impactam custos das empresas e as empresas vão tentar repassar para os preços de outros produtos. Se você tem uma política monetária muito frouxa, você tem espaço para repassar de preços. Então, é o efeito secundário do choque. O que ele está buscando ao subir os juros é evitar que esse efeito secundário crie uma dinâmica própria e afete as expectativas de inflação dos agentes no futuro. Então, esse é o ponto. Quebrar a inércia desse movimento, né? Exato. Porque você tem que quebrar a inércia, você tem que quebrar o repasse, né? E o repasse só vai acontecer se você tiver demanda. Então, ele está tentando esfriar a demanda para que esse choque não se perpetue no tempo. É basicamente isso. Então, ele trabalha na base quer dizer, a mira dele, o que ele está olhando é a expectativa de inflação futura. O que passou, passou. O quanto isso vai afetar a inflação futura é a preocupação dele. Então, Deixa eu só complementar a minha preocupação, e respondendo um pouco o Victor também. Daqui a pouco a gente deve ter um aumento de juros lá nos Estados Unidos. Se a gente ficar esperando para fazer um serviço mais forte agora, lá na frente vai precisar ser maior ainda. E o que o Guterman está falando é mais ou menos o seguinte: olha, por que eu vou continuar com o meu dinheiro nas minhas aplicações financeiras se eu posso comprar um carro aí na esquina? Olha o que está acontecendo com o mercado de veículos. Por um lado, você tem restrição de oferta, mas, por outro lado, você tem um aumento cavalar da demanda. As pessoas estão correndo atrás de bens físicos exatamente porque não estão vendo rentabilidade nos seus investimentos. A outra coisa é que o aumento de juros também, se fosse implementado num nível um pouco mais forte, talvez melhorasse o ambiente com o setor externo, quero dizer, fundamentalmente, câmbio também. E o câmbio tem um componente forte sobre inflação, né? Então, você afeta indiretamente também, via câmbio, a inflação. É por isso que eu acho que o Banco Central está errando em não acelerar logo de uma vez esse processo. Provavelmente está vendo o nível de desemprego, questões políticas e outras coisas mais, mas o ideal seria que fizesse isso e que o governo tirasse o pé, o governo fizesse as reformas. Se você tivesse essa combinação, eu acho que a gente sairia mais fácil dessa sinuca que a gente se meteu. Meus amigos, it's not a little piece of cake, né? Não é bolinho, não. Bom, nós vamos ter que começar a fazer essa roda aí girar para o outro lado, né? Por enquanto ela está girando, ou pelo menos o risco é que ela gire inercialmente para o lado que a gente não quer, para o lado vicioso, né? A gente tem que tentar retomar um círculo virtuoso. Eu tenho a sensação, assim, bem dando um chute, que de alguma maneira, né, o Banco Central falando muito mais em linha de chegada do que em pace, é porque talvez ele entenda que o tempo está um pouco a favor dele, no sentido de que talvez o tempo permita, por exemplo, né, obviamente que a inflação não está... É uma conjunção de fatores, mas um deles, indiscutivelmente, é a questão da recomposição das cadeias produtivas. Talvez o Banco Central aposte
que na curva do tempo você já comece a mostrar para os agentes econômicos qualquer eventual avanço em reformas, mas principalmente essa recomposição da oferta, né? Entendeu? Que a gente estaria muito no calor da coisa. Eu imagino, um chute que eu dou. Bom, agora vamos falar de coisas mais light, né? Nós vivemos aí alguns 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, aí um clima político. Chegamos no limite, vai ter golpe, não vai. Eu estoquei lá em casa sal, óleo, arroz, feijão, fiquei com medo, lascado. Vamos ter um golpe, mas uma loucura, né? Bom, o fato é o seguinte, né? Nós estávamos aqui com com a temperatura elevadíssima no clima político doméstico. Tivemos o 7 de setembro, o presidente foi lá, disse que eu faço e aconteço. Depois deu uma recuada. Uns acreditam que houve ali um acordo, que aquele recuo não foi à toa. Outros mais céticos já chamaram que aquilo ali foi uma belíssima de uma arregada. O fato é que desde então parece que as coisas deram uma acalmada e o nosso presidente entrou numa fase, parece, paz e amor. Claro que os seus mais severos críticos dizem que é só uma questão de tempo, que a gente pode estar conversando aqui agora e ele já está falando alguma merda. Eu queria saber de vocês o seguinte, e aí, vocês acreditam, qual que seria o rescaldo que vocês fazem ali, daquelas manifestações do 7 de setembro, da intervenção do Temer, teve uma contrapartida, não teve, as coisas voltaram, o trem voltou pro trilho e nós voltamos só para nossa tragédia cotidiana? Dessa vez eu vou começar aqui com o Vitor. E aí, Vitão, o que você acha? Eu acho que agora nós vivemos sob o efeito do Bolsonaro, regido pelo seu coach, Michel Temer, que deu instruções, provavelmente deve estar todo dia, né, frequentemente no telefone, falou assim, vai com calma, não rosna muito, né? Eu acho que, de alguma maneira, ele percebeu que a postura beligerante anterior era nociva para as pretensões que ele tinha eleitorais. Então, ele deve estar fazendo, provavelmente, com muito esforço, um ajuste de postura. Não é que isso seja da natureza dele, está sendo difícil, né? Ele passar pelo cercadinho e não falar uma bobagem. Isso aí, para ele... Você acha que dá aquela coçadinha? Ah, com certeza. Vê aquela casquinha de banana, aquela vontade de correr, dar um que carrinho. Eu vou falar carrinho. hoje, né? Que merda eu vou falar hoje? Tá ali escovando o dente, só pensando, pô, tá muito tranquilo tudo aqui, deixa eu dar uma cagada. Eu acho que certamente surgirão novas crises autoimpostas, né? Mas eu acho que isso tem muito a ver com o presta atenção, que ele deve ter recebido de várias frentes, mas com a constatação de que o comportamento anterior ia levá-lo à sua própria bancarrota política. Eu acho que é isso. Até quando vai ser isso? Não sei, né? Porque o cara é meio imprevisível. Mas, por hora, o coach está sendo efetivo. Cleveland, você também acha que o Temer receitou um gardenalzinho ali pro Bolsonaro, ele tá mais calmo? Você acha que tem algum mérito do Bolsonaro nessa história aí? Ele conseguiu o que queria? Como é que você vê aí o rescaldo dessa fervura que nós tivemos ali, que teve como auge, né, o dia 7 de setembro? Ele já está dando umas pitadas, né? Pitada em Precisa aumentar vacina. A dose? Eu acho que vai precisar. Pitada em vacina, que mais que ele já soltou esses dias aí? Ele soltou umas 3 ou 4 aí. Eu não sei, a impressão que eu tenho é que ele precisa do conflito para sobreviver. Senão ele fica entediado, vai precisar fazer terapia, coisa do tipo. Há quem diga que o Bolsonaro pauta a imprensa brasileira sem que ela se dê conta disso. Seria isso? Olha, eu não sei, mas se for isso, é muito eficaz, viu? Porque ele irrita todo mundo. O problema é que quando ele pauta a imprensa com o que ele quer, ele gera externalidades, né? Efeitos sobre expectativas econômicas e gera um efeito sobre o próprio governo dele, né? Então, no fim do dia, ele também perde com isso. É como se ele entrasse numa situação de um jogo que todo mundo perde, né? Perde. Economia a gente chama de dilema do prisioneiro isso, né? Mas, e aí, enfim. Xará? Fazendo um trocadilho aqui com a colocação do Cleveland,
o Bolsonaro é prisioneiro da sua própria língua? É assim, alguma coisa aconteceu depois do 7 de setembro, deram um sossega-leão nele, claramente, né? Não, claramente não. O senhor acha isso, porque eu tenho outra tese. Vamos lá. Ok. Diga aí. Vai ver que ele está jogando o xadrez 4D. O fato é que, assim, aquela manifestação do 7 de setembro serviu como um termômetro do apoio popular que ele tem. O resto, a agenda toda, STF, principalmente STF, não aconteceu porcaria nenhuma, nada, zero, né? Então Mais ou menos. não serviu de nada. Não, pode ser que aconteça ao longo do tempo, só que ligar isso ao 7 de setembro é muito complicado. Precisaria ter uma agenda funcionando ao longo do tempo. Bom, enfim. O fato é que o Bolsonaro tem uma natureza e ele vai continuar sendo o Bolsonaro. Ele tem esses altos e baixos, não é de hoje, né? Assim, você vê que morde-a-sopra, esse morde-a-sopra ele já aconteceu várias vezes ao longo do mandato. Hoje ele está no assopra. Deu entrevista para a Veja, deu entrevista hoje, estava vendo na CNN, enfim, como se fosse entrevista na Jovem Pan, onde ele foi duramente entrevistado. Jovem Pan não vale, né? Ele é convidado de honra e tal. Ele deu entrevista na CNN? Não sabia. Eu estava vendo hoje. Deu uma entrevista na CNN. Quem era o entrevistador? Não, uma moça, nem vi. Eu só vi a imagem, não ouvi, né? Senti um certo desdém aí. Foi rápida. Senti um certo desdém aí na sua fala. Não, mas eu realmente, assim, não foi uma jornalista conhecida, né? Não conhecia, pelo menos. Enfim, uma mocinha. Mas estava lá, estava educado, estava domesticado. Assim, ele é um sujeito que não vai, a natureza marca, né? Ele vai em algum momento recair, e esse é o grande problema dele, né? É um cara que não tem muita esperança. Na verdade, esse é a tática dele. Quando o Porto fala que ele pauta a imprensa, na verdade, qualquer presidente pauta a imprensa, né? Pelo cargo que ocupa. Naturalmente, qualquer coisa que o presidente fala é importante, né? Porque ele tem uma influência importante sobre o processo político. Então, natural que ele Mas você concorde que, no caso dele, dada a volatilidade do personagem, um pouquinho mais, né? Claro, é óbvio, né? Porque, afinal, é sempre notícia. Né? Por exemplo, há muita gente, eu concordo muitas vezes, em que percebe que o Bolsonaro, dado um questionamento mais profundo, consistente, ele cria ali um factoide e parece que que acaba funcionando como uma cortina de fumaça. Parece que em alguns casos tem uma certa isso é sempre... Todo presidente que sabe, digamos assim, mínimo, né, de comunicação acaba pautando a imprensa. Uma coisa que a gente não comentou, mas eu acho que o Divino fazia isso direto. Sim, direto, imagine. Até a Dilma, que era mais limitada, enfim. O fato é que... Não, mas no caso da Dilma, provavelmente na maior parte das vezes foi acidental. Isso, involuntário. Isso. Mas, de qualquer maneira, fazia. Sim. A declaração dele dizendo que gostou da ideia do Barroso de colocar as Forças Armadas para monitorar o processo das urnas eletrônicas, assim, faz parte desse processo, digamos assim, de acomodação, né? Talvez ele tenha notado que é contraproducente e tal. Agora, eu duvido muito que ele vai mudar a natureza e daqui a pouco ele começa de novo falando. É questão de tempo. Eu também acho, porque foi exatamente sendo assim que ele chegou a ser presidente. Já disse aqui em outra ocasião que a postura dele beligerante para um candidato é ótimo. Talvez o Geraldo Alckmin, se aprendesse alguma coisa, não tivesse passado o papel que passou, mas de fato, como presidente da República, o ideal é que ele tivesse um comportamento não tão volátil, mas aí não teria sido ele, né? Não teria chegado onde chegou. Eu só discordo um pouco, porque eu acho assim, aquela fervura que nós chegamos ali no 7 de setembro, e eu acho que ali foi um freio de arrumação,
é que de um lado você tinha um discurso cada vez mais crescente, ainda que você não tivesse, de fato, os fatores todos para um impedimento, mas era um clamor. Então, né, tinha ali um claro avanço do STF, né, de sair ali da sua postura de guardião da Constituição para interferir na questão governamental. E o que eu vejo é o seguinte, que ali no 7 de setembro, onde pessoas que questionavam a conduta do 7 de setembro, boa parte delas bastante simpáticas ao presidente, eleitores dele como eu, que não fui ali em apoio a ele, mas a pauta, mas que de certa maneira criou um movimento que mostrava uma simpatia a ele e uma insatisfação em relação ao STF, eu acho que isso meio que deu uma cacifada nele, no seguinte sentido, meu amigo, eu vou cumprir meu mandato até o final, vocês não tentem me tirar daqui. Eu vou diminuir aqui o meu tom, né, vou dar uma recuada, mas eu tenho comigo, e posso estar enganado, que aquele discurso dele de convergência, né, aquela tirada de pé que muita gente chamou de arrego, eu entendo que ali teve contrapartida. Por exemplo, há quem diga que não, que isso é para constar, mas esse anúncio dessa comissão em que o ministro da Defesa indica um general, né, especialista na questão da guerra cibernética e tudo, a meu ver, isso é um sinal de coisas, talvez um sinal visível de outras coisas que a gente nunca vai ficar sabendo. Mas eu não acho que o Bolsonaro ali no momento, nossa, meu Deus, passei do limite, né? Eu acho que seria muita consciência dele. Então eu acho que realmente houve uma acomodação. A fala do Arthur Lira, né, mordendo e assoprando, falando, olha, a gente se encontra em outubro do ano que vem, eu acho que meio que selou. Então assim, a gente meio que voltou pro trilho. Eu acho que o STF vai dar uma tirada de pé e vamos ver aí o que nos reserva a próxima eleição. Ele, se de alguma maneira ele tinha alguma temerosidade que o processo eleitoral pudesse de alguma forma não ser fidedigno, eu acho que as Forças Armadas podendo participar com um representante apontado pelo ministro da Defesa, parece que traz aí para a próxima eleição um certo nível de segurança, lembrando, né, que não dá para desconfiar de nada num país em que o Lula, né, tem a sua decisão revertida pela Suprema Corte. Mas eu também não vou me surpreender se do dia para a noite ele falar uma barbaridade qualquer e a gente voltar para a nossa tragédia cotidiana. Bom, chegamos agora finalmente, né, a cereja do bolo, o grande momento, né, o grande momento. Nós havíamos combinado, né, de não estar comentando muito a CPI e tal, né? A CPI já não tinha muito sentido, né, passado do ponto e tal. Mas aí os caras tiveram uma puta ideia legal pra caramba. Pra gente, né, pra nos alegrar, nosso país em crise, tudo muito difícil. A gente aquele dinheiro gasto na CPI tinha que valer de alguma coisa. E aí os caras tiveram a brilhante ideia de levar o Luciano Hang pra CPI. E é disso que eu gostaria de falar com vocês. O Xará, segundo comentou no nosso grupo aqui, cometendo uma indiscrição, ele preparou até pipoca, né, Xará? Porque falou, é hoje, né? Um momento. Xará, e aí? O Zé Carioca foi lá na CPI e parece que eu acho que os caras devem ter se arrependido lá de ter chamado. O que você achou do depoimento do Luciano Hang na CPI? Sensacional. Valeu o ingresso, Xará? Assim, valeu o ingresso. Desnudou o quão ridículo era tudo aquilo. Enfim, você pode tem gente, né, tem gente com sérias restrições ao personagem, que representa, de fato, uma forma de pensar sobre a pandemia, que pode não concordar tal, mas a forma como ele se colocou o tempo inteiro, ele conseguiu debochar sem ser preso. Né? Quer dizer, ele conseguiu desnudar o ridículo de tudo aquilo. De uma maneira... ele pôs o vídeo institucional da empresa dele. Quando ele fez aquilo, eu falei, pô, o cara é gênio. O cara conseguiu fazer o que nenhuma empresa no Brasil conseguiu fazer, ao menos sem gastar milhões, que é colocar um vídeo institucional dele em cadeia nacional, TV aberta, Exato. TV fechada, sensacional. E o mais legal, o pessoal reclamando atrás, porra, mas o cara tá colocando um vídeo institucional, e o presidente ali, né, o Osmar Aziz. O mais legal, ele fala,
Oh, Renan, desculpa, senador, como se ele fosse, né, confundisse sem querer. Né? Sem querer, Ele exatamente. está chamando de Renan. Porque, na verdade, assim, uma CPI que tem o Renan Calheiros de relator tem um vício original. Já nasce esculachado. Insanável. Né? É insanável. Acabou de início. Né? Então não dá para levar a sério aquilo. Né? Então, na verdade, o que o Luciano Hang fez foi desnudar, quer dizer, colocar a céu aberto o ridículo de tudo aquilo. Foi sensacional. E aí, Cleveland, o que você achou da presença do Luciano Hang na CPI? Precisa falar alguma coisa, Marcelo? Cara, eu vou repetir o que o Guterman falou. Sensacional. Ele botou os senadores no devido lugar, né? Mostrou para eles que eles não são autoridade, mas sim funcionários públicos. Né? Ele tratou como tal, que deveria ser de fato. A outra coisa foi o Renan, né, que teve essa ideia genial de levar o Zé Carioca lá para bater papo, não foi? Foi o Renan Calheiros? Foi. Cara, mas ele só mostra o que eu sempre digo, ele tem um problema cognitivo sério, não é possível. Quem assistiu partes dessa CPI percebe nitidamente. E como disse o Guterman também, não dá para ter uma CPI que o relator é o Renan Calheiros, né? Vamos combinar que isso chega a ser uma piada, é um circo, e só levaram o palhaço pro picadeiro agora, né? Porque o cara deu um show lá. Olha, e aí, Vitão? Você é meio reticente, você não tem assistido a CPI. Nesse caso, você abriu uma exceção? Pelo menos não abri. Então vou te falar, a minha dica para você, então, de entretenimento, gaste um tempinho e assiste ali os melhores momentos ali no final de semana, que você vai se divertir. Eu já recebi um vídeo por WhatsApp, eu vou olhar esse vídeo. Eu sei que eu só ouvi falar. Olha, então, já que o Vitor não viu, eu vou falar aqui o que eu achei. Bom, o depoimento dele começa, na verdade não foi nem o depoimento dele, né? Ele leu ali uma carta, fez aquela jogada de mestre, né, de fazer a propaganda da empresa dele. O cara é um baita de um vendedor, né? Não é à toa que ele tem o sucesso que tem. E ali o Renan, na sua fala inicial, chama ele de bobo da corte, né? Algo que a gente pode interpretar, a meu ver, de duas formas. Primeiro, extremamente ofensivo com quem está ali para depor. Não deveria ser papel de um relator fazer esse tipo de associação a quem está ali. É porque o próprio Luciano Hang já tinha feito um vídeo antes de lá, que ele falou que já tinha comprado até a própria algema dele, né? Então... Mas você sabe o que eu tive pensando? Eu pensei duas coisas em relação ao aspecto bobo da corte. A primeira me veio logo de cara, até comentei no grupo, que se eu fosse ele falava, olha, antes andar pela rua e me chamarem de bobo da corte do que me chamarem de ladrão. De ladrão ninguém nunca me chamou. Talvez ali o depoimento dele já tivesse acabado ali, como o Xará comentou no grupo. Mas você sabe que eu achei legal? Qual que é o papel do bobo? Quem é o único cara que pode sacanear o rei? Quem é o único... da corte. Quem é o único cara que pode expor, né, o quão ridículo é a corte, o quão ridículo é o rei, o quão ridículo é o poder. E foi exatamente isso que ele fez na CPI, né? Olha, tirei o dia, eu tenho todo o tempo do mundo, pessoal se agitando, ele, calma. Cara, o cara tirou de letra. O cara deu um show. Não, porque o senhor tem 55, não sei o que do BNDES, 53 milhões. Mas isso é pouco, isso é faturamento de um dia da empresa. Cara, ele esculachou os caras de um jeito que, assim, foi, assim, olha, assim, não podia ser melhor. Né? Assim, eu acho que essa CPI não poderia ter que ela tá caminho para se encerrar de melhor forma, né? Assim, as perguntas que fizeram... Agora pergunta, assim, o que Luciano Hang tem a ver com Covid, né? Então, aí que... Não, por causa da relação com a Prevent Senior, a mãe dele... exatamente. Assim, eles pegaram ali... Eles pegaram ali alguém perto do presidente, alguém que tinha um vínculo ali com a Prevent Senior, né? Alguém que ali em algum momento tinha se posicionado como cidadão no que ele achava, o que deixava de achar. O fato é que tentaram enquadrar o cara e ele
lidou com os caras como um domador de circo, né? Porque, afinal de contas, a CPI é um circo mesmo. E eu acho que ele deu um show, né? Falou o quanto que ele emprega de gente, falou dos números da empresa, quantas lojas estão abrindo. Uma certa hora lá falou o quanto que ele ajudou o estado do Amazonas, o estado lá do Osmar, né, Osmar? A entrada dele, não sei se vocês viram esse vídeo, é sensacional, né? Antes de começar a CPI, quando ele entra, que ele passa pelo lado do Omar Aziz, ele dá um toquinho no ombro para fazer o Omar Aziz para um lado, ele passa para o outro. Que nem a gente faz. Puta, esse vídeo já é sensacional. Porque você vê que ele faz de propósito, ele passa, dá um toquinho, o cara olha para cá e ele pum, passa para cá. Só aquilo ali já é legal. Agora, para a gente ter uma ideia do nível da coisa, cara, e quando o Renan fala de criptomoeda? Aí eu pensei, deve ser algum tipo de moeda que você usa para comprar crepe, né? E aí eu pensei, né? Depois de uma hora, eu acho que eu ouvi, né? Cleptomoeda. Aí essa eu falei, essa já fica mais fácil de entender. Deve ser algum tipo de moeda virtual utilizada por políticos, né? A cleptomoeda. E aí, o surpreendente foi quando ele falou Bitcoin, né? Às vezes você fala, meu, cara, que planeta esse camarada tá, bicho? Onde que esse cara tá? Não é possível, cara. Esse cara nunca ouviu. Quem não viu no noticiário, quem não sabe o que é uma criptomoeda, quem não sabe o que é Bitcoin, já ouviu falar. Então, assim, cara, essa CPI, assim, e aí ao final eu penso comigo, isso foi tudo de caso pensado. Isso foi uma manobra que o Bolsonaro brilhantemente fez de perder a maioria na CPI e falar, não, deixa que os caras vão se matar. Porque não é possível que eles tenham conseguido produzir algo tão ridículo, tão imbecil, que podendo ferrar o presidente, cara, o Bolsonaro sai incólume disso aí, cara. Impressionante. Você ia falar alguma coisa, Vitor? Perdão. Não. Eu só queria complementar, eu até escrevi isso no grupo, que eu me surpreendi que a CPI está continuando hoje, né? Porque para mim aquilo, o de ontem era para encerrar, no ápice, né? Concordo com você. Aparecendo essas séries que, porra, devia já ter terminado, aí começa mais uma temporada que não devia estar lá, né? E aí a gente já sabe o que acontece com essas séries, né? Pois é, não faz o mínimo. Talvez eles estejam, eu até pensei nisso, esperando completar os 600 mil para colocar ali na plaquinha dos 600 mil óbitos, e aí termina. Aí termina porque, né, no redondo e tal. Só pode ser isso, porque não tem muito mais sentido. Depois do que aconteceu com o Luciano Hang, perdeu. Ninguém mais vai assistir. E em relação à questão da Prevent Senior, eu quero deixar claro aqui uma coisa, que é o seguinte. Cara, eu não faço nenhuma defesa prévia da empresa, não. Tô nem aí, bicho. Se os caras pisaram na bola em alguma coisa, eles têm mais a que ser investigado, punido, condenado. Agora, teve uma coisa que me chamou um pouco a atenção, não prova absolutamente nada, mas é uma coincidência bastante interessante, né? É que a advogada que representa os médicos que denunciaram anonimamente a Prevent Senior, né? Foi legal o depoimento dela? Não, porque eu ouvi dizer, me disseram que existem rumores né? Eles criaram uma figura que eu nunca vi na minha vida, né? Assim, algo absolutamente abstrato, mas ela é filha do presidente da Federação dos Hospitais do Brasil, né? Então, às vezes, sei, sim, talvez uma mente mais um pouco maliciosa poderia imaginar que por trás desse ataque da Prevent Senior talvez tivesse uma questão também mercadológica, mas obviamente não é o que eu estou imaginando e sequer insinuando, mas eu imagino que tenham pessoas, né, que vão pensar, poxa, se essa moça, advogada, é presidente da Federação dos Hospitais, talvez tenha uma questão mercadológica aí também por trás disso, vai saber, eu jamais pensaria algo nesse sentido. Bom, como nós vamos falar pouco ou quase nada dos nossos times, então eu acho que, de novo, o futebol volta a ser uma pauta legal no programa, né? Porque talvez aqui a gente possa se unir em torno de uma causa. Olha que loucura eu falando isso, né? Pensando que, enfim. Mas e aí, Libertadores, pela primeira vez, nós vamos ter 2 times disputando em partida única uma final, sendo que são os 2 últimos campeões, Flamengo e Palmeiras. Palmeiras arrancou a classificação, né? Aquele pênalti que o Hulk perdeu no primeiro jogo custou caro demais. E você vê que esse gol fora, né? Como ele muda a dinâmica do jogo, né? Foi um 0-0 aqui, o Atlético ganhando lá, mas aquela história, tomou um gol, ferrou, né? E foi o que aconteceu, o Palmeiras está aí de novo na final. O Abel
aproveitou 3/4 da sua entrevista pós-jogo para reclamar do seu vizinho, provavelmente um corintiano que enche o saco da vizinho, vida. na verdade, não existia, né? Não? Uma figura, não. O vizinho é uma figura de linguagem para todos os corneteiros que enchem o saco dele. Ah, eu imaginei que ele tivesse um vizinho mesmo, do jeito que ele falou. Não. O vizinho você pode entender como uma mancha verde, como a imprensa que está enchendo o saco. Ele foi bem esperto nessa. Não tem vizinho, não tem nenhum vizinho chato. Isso foi comprovado. Eu imaginei que ele tivesse mesmo um Tem vizinho. uma reportagem hoje sobre isso, é verdade. Não vi. Pô, legal, então ele foi bem inteligente. Mas o fato é que debaixo de crise. Eu particularmente. Mas eu conheço vários amigos palmeirenses que se encaixam no perfil do vizinho. Enfim. Eu tirei onda. Você é vizinho do Portuga. Tem uma coisa assim, não dá para discutir a qualidade dele como técnico, os números e resultados falam por si só, né? Mas eu tenho um defeito dele que me desagrada um pouco. Assim, eu acho que ele tem pouca capacidade de reconhecer o mérito dos adversários. Sabe, eu acho que no primeiro jogo aqui ficou bem claro isso. Então essa é uma ressalva que eu faço, mas no final das contas o cara tá lá na final. A minha pergunta curta e grossa é: e aí, vai dar Flamengo ou vai dar Palmeiras? Vou começar pelo Victor, que eu tenho certeza que ele vai responder de maneira imparcial. Não vai deixar a questão regional falar mais alto, de jeito nenhum. Vai ser Palmeiras. Perguntei assim sem imaginar que você ia responder. Não me importa que seja com o VAR errando, com um gol de mão aos 49 do segundo Seria até mais legal, eu imagino. Seria mais legal. Improvável, né? Porque o VAR é aquele amigo do Flamengo de todas as horas. Mas tenho fé que o Portuga vai armar aquela retranca, aquele ferrolho, não vai passar nada lá, e numa jogada isolada ele vai converter 1-0 e aí acabou. Bom. E aí é chupa Flamengo. Bom, então a gente já viu que a opinião do Victor não é uma opinião que a gente possa levar muito em consideração, tecnicamente falando. O Cleveland, o seu time voltou. Eu não quero. Vamos falar de Libertadores, eu não quero falar do seu time, até porque vocês estão jogando bola mesmo, e isso é algo triste de lidar. Não entendo até agora por que o menino lá voltou. Puxa vida, me faltou o nome dele, da seleção brasileira. Só falar, hein? William. O William batendo um bolão. Não entendi por que ele não teve espaço na Europa. Será que ele escolheu voltar para o Brasil? Diga aí, Vitor. Antes de passar a bola, gênio, Diniz, estamos invictos. E estamos nos aproximando. Eu já passei por isso. Gênio. Eu já passei por isso. Eu já passei. Eu sei como é que é o ciclo. Eu também. Eu sei como é que é o ciclo. Eu sinto por você. Sinto. Por que o William voltou pro Brasil? Ele não estava mais com saco jogando na Europa? Porque bola ele tem, né? O que você acha? Tem bola para queimar. Esse é um dos velhinhos que ainda dá para dar um caldo aí, dá para jogar bastante. Eu espero que Mas só para saber, esse time que você está falando aí, que vai jogar com o Flamengo, é aquele que perdeu para o meu time no final de semana e por que sinal, o time feminino daí também perdeu para o meu time no final de semana? Ou seja, perderam duplamente. Agora ele tá todo corintianinho, né? Agora ele tá todo corintianinho, né? Uns tempinhos atrás, não, você é torcedor do Manchester, do Liverpool, agora tá todo corintianinho, né? Corinthians, Liverpool, tudo nome inglês, pô, o que vocês estão reclamando? Tá certo. Agora, incrível. Iceberg, Rosenberg, é tudo a mesma coisa. Como funciona a lei do ex, né, rapaz? Impressionante, né? O Roger Guedes entra lá, faz 2 gols, por sinal, o segundo gol, que golaço, hein? Golaço. Agora, naquele gol teve um outro gol, foi o gol do cinegrafista. Vocês viram? Ele filma, tem o lance do gol, aí o diretor de TV corta pra cobrança, aí o cinegrafista pega a cobrança e nisso o Abel tá andando assim, e aí o Abel dá as costas pra cobrança e o cara traz na cara do Abel, a cara do Abel assim, contrariada. Cara, que imagem, cara. Como o cinegrafista foi feliz ali. Vai ganhar o prêmio, foi muito feliz. E aí, quem que dá? Palmeiras ou Flamengo? Você tá na ponta inversa do Victor? Vai secar o Palmeiras e torcer pelo Flamengo? Parece que já tem até uma união das torcidas aí nas redes sociais. Mas precisa secar o Palmeiras? Já tá certo o resultado, vai dar Flamengo. 3-0. Bom, parece que as únicas opiniões realmente imparciais aqui serão dadas por mim e pelo Marcelo Guter. Mas no meu caso, com profundo desconforto. Mas e aí, diga aí, Xará, quem que leva, Flamengo ou Palmeiras? Então, não sei, os meus 2 companheiros aqui de bancada não estão dando opinião, eles estão falando para quem vão torcer.
Certo. Entre Flamengo e Palmeiras, para mim, é entre Lula e Bolsonaro. Eu fico em casa, nem vou assistir o jogo. Para torcer. Agora, tecnicamente, acho que vai dar Flamengo. Xará, infelizmente, você sabe que meu pai era vascaíno, eu fui criado com, né, aprendendo a odiar o Flamengo desde a tenridade, né? E teve um grande amigo do meu pai que ajudou muito, porque desgraçado ia todo dia em casa lá encher o saco, porque nem todo chato é flamenguista, mas todo flamenguista é chato, né? Então ele consolidou esse sentimento não nobre, mas infelizmente também acho que o Flamengo tem melhor elenco, é mais favorito e acho que chega melhor aí nessa final. Tomara que eu esteja errado, não que eu tenha amores pelo Palmeiras, muito pelo contrário. Até em termos estratégicos falando, seria melhor na dúvida, né? Porque os dois vão se tornar tri, assim como o tricolor, apesar de que nenhum dos dois terá tri mundial. Mas pelo histórico do Palmeiras lá fora, apesar que os dois tomaram coco, né? O único time brasileiro que cruza o mundo e volta com taça mundial tricolor. Mas eu acho que vai dar Flamengo, infelizmente, para minha tristeza, maior do que se desse Palmeiras, e especialmente para tristeza do meu amigo vascaíno, que já não bastasse Não vai não. Fica Não vai tranquilo. dar. Posso ficar tranquilo? Não vai dar, não vai. Fica tranquilo. É um jogo só. Certo? Então essa questão da superioridade, Meio que se ela é muito equipara. mais forte em 2 jogos. Um Sim. jogo é final, né? O Flamengo provavelmente vai naquela fanfarronice que lhe é peculiar, achar que está tudo ganho, porque eles estão em um histórico favorável com o Palmeiras nos últimos anos, então vão achar que aquela coisa, um ambiente propício para a soberba. E o Palmeiras vai como o franco atirador, a imprensa vai estar toda dizendo que é o Flamengo, né? Como, aliás, já estavam falando que era Galo, 9 em cada 10 diziam que era Galo, que o Palmeiras estava morto. Então, assim, você tem esse ambiente aí que é favorável para o franco atirador. E o Palmeiras pode até jogar um futebol que a gente não gosta, mas É um futebol eficiente. E assim, não sei, o elenco do Flamengo é melhor? Mas e daí? É um jogo só. Isso aí, e eu acho que dessa vez eu vou me dar bem. O Flamengo empatou com a América, né? Eu não sei, o Flamengo quando empatou com a América, Mineiro estava com os titulares, não devia estar, né? O Flamengo, na verdade, tem 2 times, né? Então, esse negócio de estar com titular ou não, nem vale para ele. Ele estava mistão, né? O Renato tem sido criticado por ter meio que abandonado o brasileiro, não sei o quê. Mas, assim, não jogam bem todo sempre e eu acho que eu vou torcer muito. Vou até vestir a camisa do Palmeiras na data. Eu já não cometerei esse exagero, eu serei mais sabe comedido. Por que você faz isso, Vitor? Sabe por que você faz isso? Porque você não mora no Rio de Janeiro. Desculpa. Sim, sem dúvida. É que você mora em São Paulo, exato. Esse é o negócio. Para nós que moramos em São Paulo, é difícil. Palmeiras eu campeão, faço isso porque eu torço para o Vasco. Né? A motivação. Eu entendo a posição de vocês. A motivação do Vitor é um pouco maior que a nossa, né? Eu faria isso também se fosse São Paulo. Se fosse Corinthians, até torceria para o Corinthians também. Se fosse Santos, com o Palmeiras já até uma simpatia um pouco maior. Mas faria com qualquer time. Até para o Fluminense torceria. Contra eles. Bom, eu acho que isso encerra o ciclo, né? Isso que dá uma medida aqui do posicionamento. Bom, chegamos naquela fase lá das bolas dentro, bola fora, indicações, citações. Quem vai começar? Quer começar, Xará? Vamos lá. Deixa eu lembrar aqui, eu anotei. Quem quiser, a minha bola fora vai pro... Na verdade, tem tanta bola fora. Especificamente o Arthur Lira na questão da Petrobras. Verdade. Fala infeliz. Criticando, enfim, os estados, com uma preocupação paroquial, atacando o governador o Renan Calheiros, o filho do Renan, né? Tratando essa questão, que é uma questão importante do ponto de vista paroquial, enfim. E toda essa... assim, existe um desconforto com o preço dos combustíveis e existe muita incompetência em volta
né? Não, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, tal, tudo um populismo que não leva a lugar nenhum, ao invés de você trabalhar em coisas estruturais, né? Enterraram a Todas reforma as soluções tributária, possíveis, menos a viável. menos Menos a aquilo única que realmente que funciona no funciona. longo prazo. Verdade. Enfim, então, bola fora. O Arthur Lira. Vamos dizer, o Arthur Lira ele é o representante, mas Esse se você olhar pensamento, em né? volta, é tudo a mesma coisa. Bola dentro vai para uma notícia, ainda é muito incipiente, né? Mas pelo menos tem alguém trabalhando nessa direção. O prefeito de São Paulo fazer uma nova reforma da Previdência no município de São Paulo. Dessa vez para tributar os aposentados que ganham acima de um salário mínimo. Enfim, tem um rombo, ele quer diminuir o rombo e vai enfrentar uma nova reforma da Previdência, sendo que a última foi 3 anos atrás. E isso é uma coisa que vai ter que ser feita em todos os níveis da federação, né? Então, a bola dentro é para esse herói que vai começar essa batalha novamente, né? Faltando aí 3 anos para terminar o mandato. Acho que é isso. Dica, não me recordo de nada que tenha sido especial essa semana. E aí, Vitão? Bom, a bola fora vai para a CPI, em seu crepúsculo, um grande fiasco, na minha opinião, como já sabíamos que ia acontecer, um espetáculo circense sem nenhum valor agregado, ao final. A bola dentro do Luciano Hang, que no final fez esse... Eu não vi, mas pelo que vocês falaram, foi o grande finale, então eu vou ter que assistir. Assista. E dica realmente eu não tenho também. Bom, vocês têm uma lição de casa para a próxima, hein? Vou trazer umas dicas aí. E aí, Cleveland? Bola dentro, meu time. Bola fora, vou compartilhar a mesma do Guterman, mas vou dar uma a mais. O nosso querido governador de São Paulo resolveu anunciar a redução de ICMS aqui em São Paulo no próximo ano, que é bom, só que ele escolheu reduzir ICMS de carro usado e não de carro novo. Ou seja, para alguém que se diz tão atrelado às modinhas e outras coisas mais, meio ambiente, o cara está estimulando você ter carro velho e não comprar carro novo. No fundo, o que ele está olhando é que a demanda por carro novo está muito alta e ele está querendo arrecadar mais. A dica: comecei a ler. Não deixem de comprar. É muito bom o livro do Marcelo Guterman, sem sombra de dúvida. É isso aí. É isso aí. Aliás, estamos armando aí um bate-papo do Marcelo Guterman com a minha sobrinha, que apresenta aqui uma série de vídeos de educação financeira voltado para os mais jovens. Vamos fazer esse crossover aí nos próximos dias. Representantes da nossa empresa deverão entrar em contato com esse... Já entraram e já marcamos. E tá vendo só? Já tá tudo muito encaminhado. Que bom, fico feliz. Bom, eu como sou bestinha, eu vou fazer o seguinte, e como meu xará me ensinou, né, mano? Eu vou fazer uma apresentação de tela aqui, que eu fiz a minha liçãozinha de casa, né? Que é a seguinte. Cadê aqui? Tá aqui. Então, a minha apresentação, que eu espero que daqui a pouco apareça aí. Bom, a minha bola fora, né? Vai para os três patetas, que realmente assim, marcaram bastante a minha infância, mas essa versão deles aí na CPI realmente está deixando muito a desejar. Agora que eu reconheci. É difícil até comentar. Teve uma passagem. Acho que assim, algumas passagens resumem assim essa tragédia, esse circo, essa ópera bufa que é a CPI. Mas ontem teve um momento que alguém falou alguma coisa e perguntou assim: mas por que, presidente Omar? E ele respondeu com uma serenidade: porque eu quero. Né? Então, assim, nós estamos numa comissão parlamentar de inquérito e o cara respondeu: porque eu quero. Então, isso dá bem uma dimensão, né, dessa escrotidão, desse pântano, desse lixo, desse bueiro, desse esgoto a céu aberto, né, que é essa CPI. Uma afronta, né, porque usar todas essas mortes, usar tudo que o país está passando, pessoas desempregadas, né, para essa disputa medíocre de poder. Então, bola fora aí pro
para os Três Patetas, com todo respeito aos ídolos da nossa infância que tanto nos fizeram rir. A Bola Dentro, compartilhando com meu amigo Victor, vai para o Luciano Hang, que realmente o camarada é muito espirituoso, teve uma sacada, assim, começou já dando na cara dos caras, emplacando uma propaganda da empresa dele em cadeia nacional, manteve a calma, manteve a serenidade, foi um show, né, assim, como esses caras devem ter se arrependido de terem convidado eles. Eu não tenho dica também, vou ter que fazer uma lição de casa. Na verdade, eu tenho uma antidica. Na verdade, não sei se é uma antidica, né? Mas que é a seguinte, eu assisti uma minissérie da Netflix, Missa da Meia-Noite. Eu vou dizer um negócio para vocês, eu não gosto muito desses negócios de terror, porque eu fico impressionado. Tenho dificuldade de dormir, eu tenho medo. O filme terror, quando eu assisto, é de domingo de manhã. Porta aberta, janela tudo aberta, luz acesa. Sábado à noite, Deus me livre. Que nem uma vez que eu vi um filme desses de terror, de tanto que me falaram, O Chamado, não sei se vocês já viram. Né? Aí tocava o telefone, um filme terrível de terror. Aí você atendia o telefone e você escutava 7 days. Meu, ferrou, dali a 7 dias você ia morrer. Aí eu ficava pensando, falei, meu, se tocasse um telefone na minha casa, durante eu estar assistindo o filme, eu caía duro. Eu não gosto de filme terror, mas eu fui assistir essa minissérie aí e não gostei. Então minha antidica é essa série da Netflix nova aí, Missa da Meia-Noite. Não curti. Bom, eu vou fechar aqui o nosso bate-papo com uma citação. Eu tive uma passagem essa semana bem engraçada, né? Que me lembrou esse aprendizado da vida, né? Nas minhas sessões de terapia, muitas vezes levei frustrações em relação às expectativas que a gente, às vezes, ingenuamente acaba nutrindo em relação ao mundo e às pessoas. E a minha terapeuta, Alcea Bujanra, um anjo, um beijão para ela, certa altura, um dia me soltou essa. Jaqueira só dá jaca, não dá rosa, né? Se você estiver debaixo de uma jaqueira, o que vai cair na sua cabeça é uma jaca. Mas então eu aproveito a sua deixa e faço a minha lição de casa. A minha dica é o texto de Marcelo Porto. Legal. Exatamente sobre essa frase. Sobre essa frase. Brilhante. Obrigado. Muito inspirador. E ali eu também, o texto chama Breve Reflexão sobre Pérolas e Jacas, né? E essa semana eu tive uma passagem em que eu, procurando exercer a minha profissão, ofereci o meu melhor e a resposta que eu tive foi ridícula. Então, no primeiro momento, fiquei até meio chateado, mas depois eu falei, né? Muitas vezes, né, o não reconhecimento não está no seu merecimento, está na incapacidade da pessoa em reconhecer, né? Então, a gente não deve nutrir expectativas debaixo de uma jaqueira só vai cair uma jaca na sua cabeça, e é bíblico isso, não adianta dar pérola para porco, né? Então é isso, meus amigos, é sempre bom encontrar vocês. Obrigado, Vitor, aí pela menção. É um textinho muito brevezinho ali, mas que me veio à mente. Breve e poderoso. Obrigado. E semana que vem a gente está aqui de volta. Espero que dessa vez já contando com o nosso zagueiro, Rodrigão, para a gente poder jogar mais livre, leve e solto, sem medo de um contra-ataque, tá bom? Um abraço para vocês e até semana que vem. Valeu. Falou, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.